Amado líder, saudações. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de graça, porque o Senhor nos sustentou até esta parte, nos guiou, inspirou e permitiu com que nós pudéssemos juntos caminhar desde o dia 1 até o dia de hoje, que celebramos 2 anos de existência do nosso espaço, rubrica Minutos de Saber. Quero desta forma dar as boas-vindas à edição número 104 da rubrica Minutos de Saber. E hoje temos como tema de estudo um tema muito especial, que é matriz de delegação da liderança. Este espaço Minutos de Saber é um ambiente em que nós nos encontramos, partilhamos, crescemos através da busca contínua por ferramentas que consubstanciam em soluções para melhor desempenho da nossa liderança, voltada à resolução de problemas e também ao desenvolvimento de novos líderes, para que nós possamos deixar um legado que seja um paradigma de liderança que esteja efetivamente ao serviço da humanidade. Antes de nós darmos atenção ao tema de estudo de hoje, vamos recuar uma semana para a edição número 103 e lembrar-nos quais foram as principais incidências. Esta edição número 103 que teve como tema Construção de um líder. Sobre esse tema nós definimos como questão de partida a seguinte: quais são os atributos mais importantes de sustentação de uma liderança ativamente eficaz? Associado a essa questão, nós definimos a hipótese positiva seguinte: a construção de um líder passa por diversas etapas, desde a empatia pela sua equipe até a criatividade e proatividade na resolução de problemas. De seguida, nós definimos o seguinte pensamento, que a inteligência emocional é uma condição base à criação de melhores lideranças. Se não existir capacidade de gerir a impulsividade, estará o líder a projetar insegurança e instabilidade. Para discorrer este estudo da semana passada, nós passamos por 5 etapas. E o primeiro foi compreender o conceito de conhecimento de si próprio. O segundo, o de definir princípios. O terceiro, que era o de construção da personalidade do líder. O quarto, que era o carregar a sua cruz. E o quinto, que foi na liderança de Moisés, o momento em que Moisés, agindo com falta de empatia para com os outros, ele perdeu a sua mansidão e, consequentemente, expôs a santidade de Deus, do que colheu com base neste pecado, que ele então não fosse ver a terra prometida, que era efetivamente Canaã física. Vamos ir para consubstanciar esse tema para o vosso interesse à luz das Escrituras Sagradas. Nós sugerimos a leitura do livro de Números, capítulo 20, versículos 1 até 12. Vamos agora dar atenção ao tema de estudo de hoje. Em primeiro lugar, a partir deste ponto, lembrarmos qual vai ser o modelo teórico que nós vamos observar. Nós vamos iniciar por definir uma questão de partida, para depois, alinhado a esta questão de partida, definirmos uma hipótese positiva. Associado a isto, para complementar estes pressupostos, vamos depois formular um pensamento, para, por fim, então, discorrermos por 5 principais tópicos, conceitos que vão contribuir para o desenvolvimento de um conhecimento.
E porque o tema de hoje é matriz de delegação da liderança, vamos ver os 4 quadrantes que compõem uma matriz de delegação de liderança, para que no 5º e último tema, o tópico, nós vermos a liderança de Moisés, em que nesta fase ele intercede para que o Senhor levantasse um líder que pudesse lhe suceder, que fosse capaz de liderar o povo, a congregação. Vamos agora passar-nos para este ponto de forma a podermos, de uma forma sistemática, desenvolver este tópico de estudo do dia de hoje. Lembrando que é a edição número 104 e o tema de estudo de hoje é matriz de delegação da liderança. Antes de mais, importa destacar que esta matriz de delegação de liderança ela é formada por 4 quadrantes que resultam da interseção entre 2 variantes. A primeira variante é a execução, que está à horizontal, e a segunda variante, que é a criatividade do líder, que está na dimensão vertical. Então, a nível da execução, temos uma execução baixa para a esquerda e uma execução alta para a direita. E a nível da imaginação do líder, temos uma imaginação baixa aqui para baixo e uma imaginação alta para cima. Do que resulta 4 combinações. A primeira combinação, que é uma execução alta e uma imaginação alta. A segunda combinação, que é uma execução alta e uma imaginação baixa. A terceira combinação, que é uma imaginação baixa e uma execução baixa. E a quarta, que é uma execução baixa e uma imaginação alta. Mas vamos para cada quadrante identificar devidamente para que vocês não possam se perder. Então, disto resulta a seguinte questão de partida. Como é que o líder distribui as tarefas de acordo com a sua importância e também segundo a confiança que ele tem com a sua equipe? Associado a esta questão, nós vamos definir a seguinte hipótese positiva. À medida em que o líder adquire confiança com a sua equipe, mais delega-os as tarefas. Para completar esses pressupostos, vamos trazer o seguinte pensamento. O líder que trabalha o seu caráter confia em sua equipe. Vamos agora discorrer pelos 5 principais pontos. Lembrando que os 4 primeiros são os 4 quadrantes desta matriz de delegação da liderança, que é a combinação entre o nível de execução e o nível de imaginação da liderança. E o 5º ponto é, à luz da lei canônica, trazermos uma passagem bíblica que pode ser a explicação deste estudo. No primeiro quadrante é onde nós temos um nível de execução alto e também um nível de imaginação alta. Neste quadrante nós temos a liderança através do trabalho em equipe. Neste estágio nós temos um líder que pensa e que executa em simultâneo. Então é um líder que trabalha com a sua equipe. Num projeto, esta fase é aquela em que o líder, após ter concebido o projeto, se ele for tecnicamente qualificado para este projeto, se ele for um especialista neste projeto, esta é a fase em que, após ele ter concebido e desenhado o projeto, ele encontra-se numa fase em que está logo de seguida a começar a ensaiar, a formar formadores, a formar os que vão executar a equipe de execução deste trabalho. Não que a equipe não conheça o trabalho, mas também são profissionais competentes com aquela experiência, mas que ele, neste momento, está a repassar aquilo que é o know-how sobre aquele conteúdo, ou aquela metodologia, ou aquela técnica. Então, ele aqui pensa e executa com a sua equipe. No segundo quadrante, em que nós temos aqui à direita, é o canto inferior direito, nós temos um quadrante em que a execução é também alta, mas a imaginação é baixa.
aqui nós temos um líder que executa. Por quê? Porque ele lidera através das suas ações. Estamos numa situação em que o líder, eventualmente, ou não confia em sua equipe, ou então ele não quer dar-se o trabalho de imaginar, pensar, refletir, estruturar para depois comunicar. Ele quer talvez comunicar fazendo, ou é um trabalho que exige nesta fase uma demonstração. Quer dizer, aqui efetivamente é uma etapa anterior à etapa em que ele trabalha com a equipe. É uma etapa em que ele executa o projeto, isto é, desenha, prototipa, desenvolve digamos que a metodologia e depois já tem o projeto desenhado e apto a partilhar com uma equipe que vai ser a equipe de execução deste mesmo projeto, antes da etapa em que ele então faz a formação de formadores, eventualmente, para transferir a esta equipe de execução do projeto a metodologia, o conhecimento, as ferramentas e as técnicas. O terceiro quadrante é um quadrante em que está no canto inferior esquerdo, em que o nível de execução, tanto como o nível de imaginação, são ambos baixos. Nesta etapa, nós temos um líder que assiste a equipe a trabalhar. Por quê? E aqui nós temos a liderança através do empoderamento. É uma fase ou é uma etapa em que o líder já desenhou o projeto, já procedeu à formação de formadores, a transferência de metodologia, de conhecimento, de técnicas. E é uma fase em que o líder está agora a assumir um trabalho de ficar a olhar, observar e permitir com que os seus liderados possam aprender com a prática. E este trabalho ou esta fase, ele empodera a sua equipe porque ele somente fica a assistir de longe, mas este assistir não significa que ele se isenta daquilo que são os erros ou os acertos daquela equipe, mas é uma fase em que ele permite com que a equipe assimile este mesmo trabalho através da execução. O quarto e último quadrante é onde nós temos um nível de execução baixo e um nível de imaginação alto. Aqui nós temos a figura de um líder que exerce a sua liderança através da inspiração. Significa que ele deixa a execução ou trabalho para a equipe e ele somente pensa. Nesta fase, o líder já transmitiu o know-how para a sua equipe. E ele aqui fica a pensar em função da execução, do nível de assimilação, começa a pensar em como reestruturar a sua equipe ou como continuar a estruturar fases para gerir os riscos que vão surgindo ao longo da curva de aprendizagem e de que forma é que este projeto pode continuar a crescer com sustentabilidade, assegurando que também a equipe possa crescer também com esse mesmo projeto. Então, nós vimos esses 4 quadrantes. Resulta que a atitude de delegação de funções do líder resulta do seu nível de confiança para com a sua equipe e também o nível ou grau em que ele adquire o autoconhecimento e a autoconfiança de si próprio. E também à medida em que ele vai desenvolvendo o seu caráter como um líder, à medida em que ele vai adquirindo uma maior maturidade enquanto líder, ele vai assumindo uma liderança estratégica. Consequentemente, as atitudes que ele vai adotando em função da fase de desenvolvimento deste projeto reflete o nível de resultados que ele pretende alcançar, e também
o nível de confiança que ele tem com a equipe em função daquilo que ele compreende, que é a capacidade de autonomia que esta equipe vai adquirindo e a fase específica e os desafios específicos da fase em que o projeto se encontra de momento a momento. O quinto e último ponto nós queremos trazer à luz da lei canônica para criar este paralelo, que é a nossa ideologia, cosmovisão cristã, o equilíbrio entre o conhecimento na base da fé, que é a sabedoria, o conhecimento na base da ciência, que é conhecimento científico, é o paralelo a nível da liderança de Moisés. Após Moisés, no deserto de Zin, em Cadés, Moisés ter desobedecido a instrução de Deus, quando Deus disse, fale a rocha, e Moisés feriu a rocha 2 vezes, e Deus, desaprovando a atitude de Moisés e de Arão, teologia é dito que eles não mais iriam introduzir o povo na terra prometida. Moisés, ele, em algum momento não se conformando, ele usou do seu poder de persuasão, ele usou da sua homilética para, em algum momento, tentar convencer a Deus a recuar desta posição. Mas o Senhor não recuou desta posição. Moisés se conformando. Mais adiante, então o Senhor disse que era chegado o momento de Moisés ir descansar com os seus antepassados. Isso depois de ter dito e levado o Senhor também a Arão para que primeiro fosse repousar com os seus antepassados. Por último, Moisés, então Deus diz para que Moisés subisse até aquele monte, porque era aquele monte, e que Moisés olhasse para o outro lado da margem e visse o local com os seus olhos, onde o povo haveria de ser introduzido na terra prometida. E depois o Senhor diz a Moisés, aí neste monte onde tu estás, é aí nesse mesmo monte onde tu vais repousar com os teus antepassados. Moisés, porque era um líder segundo o coração de Deus, Moisés preocupa-se e prontamente intercede para que Deus então levantasse um homem que pudesse liderar o seu povo, que pudesse ir à frente do povo, que pudesse guiar e inspirar o seu povo e que pudesse conduzir o povo à congregação. Nesse interregno, o Senhor diz para Moisés, chame Josué, porque em Josué há o Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito resulta da palavra de Deus. Aquele que se esforça em meditar na palavra do Senhor e guardar a sua palavra no seu interior, então lá habita o Senhor no seu interior, que é a personificação, que é, por assim dizer, a encarnação desta mesma palavra de Deus. Então o Senhor diz para Moisés, chama Josué, impõe as suas mãos sobre Josué e passa-lhe o espírito de sabedoria, porque é em Josué, teu servo, que eu irei completar o plano de libertação do povo, introduzindo na terra prometida. Para podermos aprofundar este estudo, podemos meditar no livro de Números, capítulo 27, versículos 12 até 23. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa companhia, o vosso interesse, a vossa pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários e questões. Façam like às nossas páginas. Não esqueçam de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre estes conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, Helloapp. Nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.